Olá, oitavo ano. Como eu disse na aula passada, vamos começar o capítulo 13, né? Vamos começar o capítulo 13, que fala sobre quadriláteros, pedi para vocês lembrarem de tudo que se dizia a respeito de quadrado, retângulo, paralelogramo, losango e trapézio, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo ou de um quadrilátero, ok? É igual a 360, tá? Essa é a fórmula para você descobrir qualquer polígono. O n é o que define o número de lados. Eu quero saber qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Substitui por 3. De um quadrado, substitui por 4. De um pentágono, substitui por 5. E por aí vai. Então, a gente sabe que de um quadrilátero é sempre 360. Então, quer dizer, quando você soma, no caso aqui, ó, A mais esse BC, mais o D, mais esse EF, tudo vai dar 360, tá? A classificação dos quadriláteros, daí aqui ele tem o quadrado, o retângulo, o losango, paralelogramo. E aí tem o outro, que é o trapézio, tá? Qual que é a definição de quadrado? Todos os quatro lados e os quatro ângulos iguais. Qual que é a definição de retângulo? Os quatro ângulos iguais e 2 a 2 lados paralelos, tá? Losango é um quadrilátero que tem os quatro lados iguais. O losango é como se você pegasse o quadradinho e esticasse, ele fica aquela pipinha. Então, tem os quatro lados iguais, ok? E o paralelogramo é como se você pegasse o retângulo e esticasse. Então, ele tem todos os quatro lados paralelos, 2 a 2, tá? E aí, aqui a gente tem esse diagrama. Todo mundo é quadrilátero. Paralelogramo é o losango, o quadrado e o retângulo. O quadrado é losango e retângulo, tá? Então, presta atenção nisso. Então, ó, quadrado é losango, quadrado é retângulo, quadrado é paralelogramo, quadrado é quadrilátero, tá? Losango e retângulo é paralelogramo, é quadrilátero, tá? Então, lembra bastante disso aqui. Quais são as propriedades dos paralelogramos, ok? Então, quem é paralelogramo mesmo? Olha lá, todo mundo, retângulo, quadrado, losango é paralelogramo. Tem diagonal, tem lados, tem altura, tem ângulo interno, né? Então, a primeira das propriedades, os lados opostos são congruentes. Então, congruente igual. Então, os lados opostos são congruentes. Então, AB é igual a BC, ou CD. AD é igual a BC. Os ângulos opostos são congruentes. Então, ângulos opostos, um de um lado, outro do outro. Um de um lado, outro do outro. Congruentes iguais, tá? Os ângulos adjacentes são suplementares. Suplementares aqui, eles são 180. O que é adjacente? Tem um, já tem o outro, 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 tá? Então, isso significa adjacente. E esses dois são suplementares, esses dois são suplementares, esses dois suplementares, esses dois suplementares, tá? As diagonais se interceptam nos pontos médios. Muito importante isso aqui. Traçou uma diagonal, traçou a outra, o ponto de encontro aqui é o ponto médio. Então, o tamanho que ficar daqui para cá é o mesmo tamanho que vai ficar daqui para cá. E assim consequentemente, nesta outra diagonal. Este tamanho OB é congruente ao tamanho OD. Ok? Uma diagonal de um paralelogramo o divide em dois triângulos congruentes, ou seja, dois triângulos iguais. Traça uma, tem dois triângulos equivalentes aqui, iguaizinhos. Traço a outra, vai ter dois iguaizinhos, tá bom? Com base nisso, bem rapidamente, acho que vocês conseguem desenvolver essas atividades aqui, ok? Pensa lá. Pensa sobre esta. Pensa sobre estas questões. Mas elas são de nível bem fácil, bem tranquilo, tá? Vamos continuar aqui.
trapézios, que foi aquele que faltou. Lembra que eu disse? Então, quais são os tipos de trapézio que você tem? Ó, trapézios são quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos. Os outros dois são inclinadinhos aqui, ó, são oblíquos, tá? Então você tem o isósceles. O isósceles tem os dois lados que não são paralelos, são os lados que são iguais. E aí é onde você tem uma base maior e uma base menor, tá? Então, trapézio isósceles. Os lados que não são paralelos são os lados congruentes. Trapézio escaleno, onde todo mundo é diferente, tá? Todos os lados são diferentes, mas você continua tendo a base menor, continua tendo a base maior. Trapézio retângulo é onde você tem um ângulo de 90 graus, tá? Então você tem um dos lados que não são paralelos, ele forma 90 graus com as bases, a base maior e a base menor, tá? Então você tem um dos lados forma 90 graus com a base maior e com a base menor, ok? Isso é um trapézio retângulo. O que que acontece? Os ângulos internos laterais de um trapézio são suplementares. Então, ó, x mais y, z mais w. Então, esses ângulos, eles formam, são suplementares, dão 180. Então, este mais este dá 180, este mais este dá 180, tá? Os que estão no mesmo lado, vamos dizer assim. Beleza? Reflexão, tal. Base média. O teorema da base média a gente usa bastante, ok? O que que acontece? Quando você separa vamos dizer, na metade, né? Então, você tem o lado AD, marca a metade dele. Tem o lado BC, marca a metade dele. E traça uma reta. Essa reta é a chamada de base média, tá? Base média. Então, ó, chamamos de base média o segmento com extremidades nos pontos médios dos lados não paralelos, ok? A base média tem medida igual à metade da soma das outras bases. Ou seja, se você somar AB mais DC e dividir por 2, você vai ter a base média, tá? Aqui tem a demonstração, mas isso é o que te interessa, ó, tá? Ok? Fácil também esses exercícios, porque daí você já usa a ideia de base média e tal. Nananana. É um capítulo bem fácil, tá? Bem tranquilo mesmo. Vocês conseguem dar conta, vixi, rapidão. Rapidão. Tem o negócio da pipa lá. Pipa que voa. Ó, aí já vem as atividades finais, tá bom? Então, assim, vocês têm essas atividades de dentro do capítulo, vocês vão resolver facilmente, sem nenhum problema, com certeza, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem nessa manhã é isso. Desenvolvam essas atividades de dentro desse capítulo. Vocês vão ter que fazer a leitura, né, dessas teorias. E aí, depois, numa outra aula, a gente faz as atividades finais, pega as que tem um pouquinho mais, um perfilzinho um pouquinho mais difícil, tá? Então, vamos fazer as atividades aí de 1 a 12, ou seja, até a página 302. Dá uma lida no capítulo para lembrar de todas as propriedades, faz um resuminho, faz uma anotação ou grifa ali no livro de vocês, tá? Para que vocês consigam estar desenvolvendo essas atividades, então. Beleza? Mas vocês vão dar conta, é bem tranquilo, de verdade. A parte de geometria é mais fácil, né? Só que tem que ter bastante memória, porque tem que lembrar de todas essas informações, tá bom? Então, até daqui a pouco.